Olá, arteiros! Eu sou Felipe Defol Eu sou Oscar Nestares, e esse é o canal Boteco Boteco das das Artes. Artes. Mas assim, sempre foi muito polemista, Poe sempre fez essas leituras muito ácidas, muito críticas mesmo, muito rígido, né, na postura crítica dele, e o que rendeu a ele inúmeras inimizades, inúmeros confrontos contra outros autores, contra outros poetas, enfim. Ele era muito contundente nas críticas dele. Então nunca foi uma vida fácil, né, que ele estabelece, que ele nunca foi a vida fácil que ele teve, assim. Ele nunca teve longos períodos de calmaria, mas ele nunca deixou de produzir. Eu acho que esse também é um outro tremendo exemplo, né, principalmente para nós, autores, autoras, né, nesse momento mais complicado de coronavírus, até vendo como um estímulo para sentar e escrever em épocas de confinamento, mas Poe, em circunstâncias acho que muito mais difíceis, nunca deixou de escrever. E ele experimentou em todos os campos, né? Como ele tinha ele sabia que o horror, ainda que não houvesse essa terminologia do conto de horror, mas os contos sobrenaturais, né, como ele chamava dos contos do arabesco e do grotesco, faziam sucesso, né, faziam sucesso por conta de uma tradição gótica que já estava estabelecida por conta de, enfim, alguns outros autores aí que já estavam produzindo bastante. Ele acabou escrevendo muitos contos de horror, né? Ele se tornou conhecido como esse fundador da literatura de horror. Mas não só por isso, claro, não só por entender que seria uma forma de ele fazer algum sucesso. Mas porque ele investigava, gostava de investigar esses meandros da alma humana, da imaginação humana, né? Esses recantos obscuros dos nossos pensamentos. E eu acho que por ele frequentar tanto esses lados escuros da vida, esses lados estranhos, né, por conta dessas tragédias que ele viveu e desses dramas, ele tinha muita familiaridade com esses sentimentos, né? Tinha muita familiaridade com a morte. Né? Então, os aspectos macabros nos contos do Poe, acho que advém um pouquinho disso. Mas ele também estava pensando em ganhar dinheiro. Ele estava pensando em se sustentar a família que ele estabelece com a prima, quando ele se casa com uma prima 13 anos mais nova, né? Ele tinha cerca de, acho que, se não me engano, 27 anos, ele se casa com a Virginia Clem, que era prima de fato dele, vai morar com a tia. Né, eles moram os três numa casa, enfim, sempre em condições muito simples, e ele lutando ali para dar alguma condição mínima né, de vida para a própria família, sem jamais conseguir por muito tempo. De novo, por esse espírito combativo, né, essa postura muito combativa, muito polêmica dele, pela bebida também, nunca deixou de beber e às vezes bebia muito mais, né, então isso rendia a ele dívidas, né, doenças, enfim, uma série de problemas, mas ele experimentou em muitos campos da literatura, nunca deixou de escrever poemas, até o final da vida ele escrevia poemas, então ele era um poeta e um prosista, quer dizer, escreveu muito em contista e também um romancista, porque ele escreveu narrativa de Arthur Gordon Pym, né, que é uma história, uma grande aventura náutica, enfim, um romance mesmo, uma história extensa que ele escreve. Então Poe experimentou em muitos campos da literatura, mas ele se estabelece como poeta, principalmente por conta do Corvo, principalmente por causa do Corvo, que é a sua obra mais conhecida, né, o poema O Corvo. Que era até o que eu ia te perguntar, que a gente já pode emendar, inclusive. Claro. Né, as principais obras do Poe. Uhum. Sim, bom, é fácil determinar quais são, né? As duas principais. Acho que do poema, a principal obra é O Corvo, The Raven. É curioso porque o termo The Raven não é exatamente um corvo, né? O corvo que a gente pensa, que vem à nossa cabeça quando a gente pensa, né, nesse corvo, é uma ave menor do que a que está no poema narrativo, que ele conta uma história por meio do poema, mas que é um bicho muito maior, que são aqueles corvos, aquelas espécies de corvos que vivem, que existem no hemisfério norte, são bem maiores do que aquele corvo que a gente tem em mente, que é um bicharoco mesmo. Mas enfim, O Corvo, que é a obra mais famosa, sem dúvida, dele, essa obra que, né, transmite tanta melancolia até hoje, né, ela é tão densa nesse aspecto da melancolia, do confronto com a perda da mulher amada, né, de uma musa
que é o que acontece com o amante enlutado que está naquele quarto e recebe a visita daquela ave que fica repetindo nunca mais, nunca mais. E os contos são alguns, mas eu acho que o Gato Preto geralmente é o conto que mais vem à nossa memória. É o primeiro que vem à nossa memória. Né? Foi o primeiro que eu ouvi dele, inclusive, na aula de inglês na 5ª série. Geralmente é o conto que que nós lemos nas escolas, assim, e eu acho arrojado, porque é uma história cruel, né? Uma história violenta de crueldade contra animais, né? Mas certamente é a obra que vem mais à mente, mas outras seguem muito de perto. E aí contos, né? Pensando nos contos, porque Poe hoje ele é até mais lembrado como um contista do que como um poeta. Mas o Barril de Amontilado, A Máscara da Morte Rubra, Ligeia, enfim, mas são tantas as obras que compõem, né, principalmente o Contos do Arabesco e do Grotesco, que, enfim, eles surgem mas eu diria que nos contos, eu acho que o Barril de Amontilado e o Gato Preto estão muito próximos ali entre os mais conhecidos, né, e o Barril de Amontilado é uma história magnífica sobre vingança. Enfim, mas eu acho que de bate-pronto eu responderia. Para mim, acho que quase todos acabam sendo super importantes, sabe? Famosos também. Tá. Eu vou aproveitar, Oscar, aqui no canal a gente tem um quadro que chama Hashtag Fica Dica, que é onde as pessoas deixam dica de arte. Como a gente tá falando do Edgar Allan Poe, eu queria saber o seu hashtag Fica Dica dele. Que seja, então, um poema, ou que seja um conto de terror. O seu favorito que você deixa aí pra galera acompanhar. A minha dica, né, pra essa hashtag Fica Dica, como eu disse, isso varia. O meu preferido do Poe, minha indicação de Poe, sempre varia de acordo com o momento, né? São tantos, mas atualmente que eu reli esse conto, é Uma Descida no Maelstrom. E já que a gente falou de aventuras náuticas, trata de uma tremenda aventura náutica de uma embarcação que é pega por um gigantesco rodamuinho no meio do mar, quer dizer, algo já absolutamente surreal, inacreditável, fantástico, mas como se tivessem aberto, tirado estampado o ralo do gigantesco no meio do mar, você tem aquele rodamuinho, e essa embarcação ela é tragada por isso, e aí coisas começam a aparecer mais para cima do rodamuinho ali, mais, né, na parte mais acima, coisas magníficas, assombrosas, espantosas. Então é o Poe tratando ali do sublime, daquela contemplação inacreditável, e mexeu demais comigo de novo, essa leitura mais recente que eu fiz. Então seria essa Uma Descida no Maelstrom, que se encontra aí em algumas coletâneas dele. Ok. E vamos encerrar o vídeo falando da morte do Poe, então, Oscar. Sim. Claro, a morte, bom, não podia ter sido de outra forma que não dramática, né? Porque Poe, ele, enfim, já sofria de delirium tremens, isso é dado, né? Isso é confirmado na biografia dele, provavelmente de algumas outras doenças não diagnosticadas por conta da bebida, enfim. Ele morre em 1849, na cidade de Baltimore. 2 anos antes, a esposa dele, a Virginia Clemm, havia falecido, muito jovem, né? Poe sem condições, como nós falamos aqui, de oferecer uma vida saudável, uma vida salubre para ela, para a tia. A tia muitas vezes tinha que buscar roubar, enfim, vegetais numa fazenda vizinha à casa deles, para eles comerem. Entrar à noite ali numa plantação, roubar e levar para casa, porque eles estavam nessa condição de penúria. Então a esposa falece, né, a Virginia Clemm falece, o Poe desanda a beber mais do que nunca, mas sempre escrevendo. No período final da vida dele, escreveu Eureka, que é uma obra magnífica, que acho que ainda... Ela mal foi editada aqui no Brasil, mas ainda vai ser descoberta, tem uma dimensão filosófica extraordinária. Mas enfim, ele durante uma turnê literária, Poe era convidado para fazer essas turnês, para fazer leituras em público dos poemas, principalmente do Corvo e tal. Ele estava numa turnê literária na cidade de Baltimore, e aí as condições da morte dele são muito estranhas, porque ele foi encontrado inconsciente, saindo de um bar, né, a saída de um bar, numa madrugada de outubro de 1849,
com roupas que não eram dele, você vê que eram roupas que estavam muito apertadas nele, já foi levado para o hospital e acabou falecendo alguns dias depois, provavelmente de uma cirrose, enfim, deve ter sido uma morte pavorosa. Mas existem hipóteses de que ele tenha sido envenenado. A minha hipótese mais com a qual eu fico, né, na que eu acredito, é que nessa época em que Poe faleceu, estavam acontecendo eleições nos Estados Unidos, eleições, se não me engano, municipais e tal. E o que acontecia nessa época? As pessoas pegavam os bêbados, pegavam o pessoal aí que enchia a cara, saía pelas ruas. Como você não tinha um controle de quem votava e quem não votava, eles pegavam essas figuras aí e tal, mendigos, enfim, e levavam para a cabine de votação, faziam a pessoa votar, tiravam ela, trocavam de roupa e levavam a pessoa para votar de novo como se ela fosse outra pessoa no mesmo candidato, né? Os cabos eleitorais, essas coisas. Então, existe essa hipótese, eu acho que tenha sido ela, ele foi pego por algumas pessoas aí e, enfim, foi levado para votar algumas vezes, mas ele é encontrado inconsciente e é levado, é enterrado como indigente, é enterrado, ou seja, não o reconheceram, né? Depois descobrem que havia sido Edgar Allan Poe, já um autor que tinha se projetado, embora cheio de inimigos, né, por conta dessa postura polêmica dele, tanto que o obituário, né, quer dizer, aquele texto que sai nos jornais anunciando a morte de Edgar Allan Poe, explicando quem ele era e tal, ficou a cargo de um inimigo do Poe, que era o Rufus Griswold, um escritor também crítico com quem Poe se enfrentara por conta de ideias estéticas e tal. Ou seja, escrever sobre o Poe após a morte dele ficou a cargo de um inimigo. Então, durante muito tempo, a figura do Poe era muito mais, que se conhecia de Poe, era muito mais negativa do que a que se conhece hoje. Antes dos biógrafos se debruçarem sobre a obra dele, sobre a biografia dele e tal, sobre a vida dele. Durante muito tempo isso aconteceu, ele era aquela figura, ele sempre foi visto como um enfant terrible, né? Uma persona não grata ali no contexto do sistema literário norte-americano, mas isso só muda depois que Baudelaire, na França, traduz Poe, traduz contos de Poe e escreve um prefácio, escreve uma apresentação de Poe, apresentando Poe como uma espécie de irmão de alma. Então Poe, para se projetar no mundo, ele teve que sair dos Estados Unidos, né? Naquele momento ele fazia ali, teve alguma projeção, até ali no comecinho da segunda metade do século XIX, mas ele só se estabelece, ele só explode para o mundo depois que Baudelaire, aí já mais para o fim da segunda metade, chegando mais perto ao século XX, Baudelaire lê os contos de Poe, lê em inglês, ele fica espantado com aquilo, com a obra poética de Poe, e aí escreve uma apresentação, enfim, uma série de apresentações e tal, fala dele para aqueles poetas simbolistas do momento, os franceses, e aí Poe se projeta, quando ele é traduzido pro francês. Mas na ocasião da morte, Poe, assim, morre nessa condição terrível, e quem escreve sobre ele logo após ele morrer é um inimigo. Então, assim, não podia ser uma situação pior. Mas, felizmente, francês, não só francês, claro, nos Estados Unidos ele também se projeta, né? Há quem olhe para o Poe naquela época de outra forma. Mas ele é apresentado para a França, que na época era o grande polo disseminador da cultura do Ocidente, pensando que os Estados Unidos, ali na primeira metade durante o século XIX ainda não eram o que eles são hoje, né? Estavam muito distantes disso. Então, quando ele recebe essa chancela na França, Poe se projeta dali para o mundo, né? Então, até o Machado de Assis vem, o Lê, enfim, ele vem se espalhando por aí. Mas mais ou menos é essa condição que ele morre, como foi a vida dele, né? Muito dramática. Arteiros, espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar aqui com o Oscar. Oscar, obrigado então por ter vindo. Se vocês quiserem mais vídeo com o Oscar, peçam aqui embaixo. Vamos gravar Responde ou Bebe. Claro. Quando acabar essa quarentena. Vamos, com certeza. Vamos celebrar o fim da quarentena. Se vocês curtiram esse vídeo e não deixaram um like no começo do vídeo, já deixem agora. Se for novo por aqui, já se inscrevam no canal. E sigam o Oscar nas redes sociais dele, que estão aparecendo aqui em cima. Um beijo e até o próximo vídeo.